A gente prometeu diversas novidades, muitas coisas que estavam por vir, mas cadê? Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e esse aqui é o Povo do Dragão, o podcast, canal literário e agora também portal de A Roda do Tempo, né? Finalmente a gente vai revelar então um dos mistérios, uma das coisas aí que a gente prometeu, falou que vinha uma surpresa por aí. E finalmente a gente está muito feliz de poder apresentar para vocês o primeiro portal exclusivo, então, de A Roda do Tempo aqui no Brasil. Um portal ali que a gente vai tentar concentrar, então, um pouco de tudo o que a gente faz, mais várias informações, então, sobre o universo de A Roda do Tempo. Será que vocês sentem falta de uma wiki brasileira? Ou talvez uma wiki que não te revele tanto spoiler, sabe? Algumas galerias, um portal mesmo para vocês entrarem e conseguirem acessar as informações sem aquele medo que a wiki, então, oficial, ela proporciona pra gente, né? Quem nunca? A gente já entrei lá pra ver uma coisa ou outra e acabei pegando vários spoilers, então eu peguei trauma. Então, a nossa ideia é, além de dispor essas informações em português, também é tomar um pouquinho de cuidado e colocar de uma forma, assim, alertando, sabe? Os spoilers que estão por vir, de qual livro, de qual momento da série. E assim, gente, eu vou mostrar pra vocês como que esse portal tá, como que esse portal funciona. Ele tá bem, assim, no comecinho, a gente conseguiu registrar uma grande base, assim, toda a estrutura do site, né? O que a princípio foi mais difícil, faz meses que a gente tá mexendo nesse site. O mais importante, assim, tá lá. Agora a gente vai começar a rechear e acho que já é o momento, então, da gente oferecer, então, e mostrar para vocês passarem a acompanhar, sabe? Quem sabe motivar. Vai ser um cantinho, né, como eu vou mostrar para vocês, que dá para vocês darem opinião e comentar, às vezes levar a opinião de vocês sobre o livro ou sobre a série, deixar alguma resenha. Então eu vou mostrar passo a passo, mais ou menos, como que esse portal vai funcionar, mas lembrando que tá bem assim no começo, dá para rechear muito ainda. Eu espero muito que vocês motivem e que vocês gostem então dessa ideia. Bom, sejam bem-vindos então oficialmente ao Povo do Dragão, o maior portal sobre a Roda do Tempo do Brasil, né? O maior porque é o único. Tô brincando, mas a ideia é sim ser o maior portal, né? E essa é a nossa carinha, então, oficial, né? Pra vocês conhecerem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, claro, pra vocês irem mexendo comigo e fuçarem. Foi um monte de coisa pra vocês fuçar já, gente. E vou mostrar, então, um pouquinho de tudo aqui pra vocês. Começando, então, lá em cima, pelo menu, né? Então, aqui a gente tem sobre os autores, né? A gente tem sobre o Robert Jordan, óbvio, e o Brandon Sanderson. A ideia é a gente registrar as outras obras, então, dos autores, nem se for uma mini wiki mesmo, sabe? E deixar registradinho lá para vocês conhecerem, tá? Na segunda aba, a gente tem, então, o podcast. A gente tem todos os episódios gravados, então, para vocês. Nas páginas, então, de cada episódio, vocês têm acesso a todas as informações. Quando a gente cita algumas referências externas, às vezes a gente coloca algum link de alguma teoria, algum mapa específico, né? Vai estar tudo aqui nessa página para vocês encontrarem. E tem o espaço também para vocês deixarem algum comentário, sabe? Algum comentário em geral sobre o episódio, sabe? Se vocês quiserem conversar com a gente. Então, essa página aqui em específico do podcast é muito legal. Antes da gente ir para a parte da WikiBR, que é uma parte grande, eu vou explicar então os outros menus que a gente tem aqui. Então, livros, a gente tem aqui os livros de 1 a 7 por enquanto. Então, se você clicar em cada livro, também tem uma página dedicada a ele, né? Aqui você vai encontrar a sinopse do livro, tá? Vocês vão encontrar um pouquinho da ficha técnica. Tem aqui resumo e resenha, que é algo que a gente vai alimentar mais pra frente, né? E como eu falei pra vocês, essas páginas, assim, elas servem pra vocês mesmos chegarem e deixarem um comentário sobre o livro, deixarem uma citação que vocês gostam, um comentário em particular ou uma resenha, sabe? Terminou de ler o livro, pode vir aqui, ver o que outras pessoas estão comentando e deixar o seu comentário também. Então, a ideia desse portal é realmente reunir esse fandom que tá começando
E assim, a nossa esperança é que ele fique muito grande e é legal, sabe, a gente se unir desde o início. Então, essas páginas, então, dedicadas a cada livro é muito legal. Aqui na parte da série, então, a gente tem, por enquanto, a primeira temporada, mas assim que a gente tiver informações sobre a segunda, a gente vai colocar trailer, a gente vai colocar tudo ali. E essa página é mais ou menos como a dos livros, né? Aqui vocês encontram as informações sobre cada episódio, também o conteúdo que a gente fez, sabe, para cada um. E vocês vão conseguir clicar e deixar o seu comentário também sobre cada episódio, se vocês quiserem, né? Qual o seu episódio favorito, qual aquele que você não gostou, tá? Então, aqui a gente deixou todos os episódios. Então, por exemplo, se vocês assistiram o episódio 7, vocês podem vir aqui e assistir a nossa discussão depois, né? Ver os conteúdos que a gente gravou sobre o episódio e depois deixar o seu comentário também na página, tá? Então, essa é a página oficial da série. Voltando aqui na parte da WikiBR, né, que eu deixei um pouquinho mais pra frente porque é a parte maior que eu vou mostrar pra vocês. Então, como eu falei pra vocês, a Wiki oficial de Wheel of Time, ela é assim, mega recheada, ela é completa, mas ela não tem nenhum tipo de filtro, sabe? Você pode simplesmente ter uma dúvida sobre um personagem, entrar lá e tá lá na sua cara, status, morto. Sabe? Então, assim, muito, muito, muito cuidado com essa wiki. Duas coisas que eu posso aconselhar vocês. Jamais entrem na wiki oficial de Wheel of Time e não procurem por fanart, sabe? Porque já levei vários spoilers assim na cara. Não sou a única, tá? E por conta disso. Então, vem aqui no portal do Povo do Dragão. E aí, vocês vão conhecer, então, os personagens. Esse é um portal que está começando e a gente não tem, então, todos os personagens ainda. A gente só acrescentou aqueles personagens, então, que se destacaram na série. E provavelmente são os personagens que as pessoas vão ter algum tipo de curiosidade por enquanto. Mas a nossa ideia é, assim, entrelaçar tanto o conteúdo dos livros quanto o conteúdo da série e de alguma forma, sim, destacar qual a diferença entre livro e série, tá? Então, aqui a gente dispôs os personagens, então, que tiveram destaque durante a série, então, e qualquer um que vocês clicarem, né, vamos supor, uns na mamãe, na Moraine, né, essa daqui é a página padrão, né, aí a gente tem aqui uma mini bio dela, os acontecimentos antes da história principal, e aqui a gente colocou, por exemplo, contém spoiler de New Spring, que é aquele prequel, então, de A Roda do Tempo. Se vocês têm interesse, então, de ler aquela prequel, saibam, então, que essa outra parte do texto tem spoilers, né? Então, é sobre isso, né, que a gente tá falando, né? Alertar antes de, sei lá, um spoiler surgir na sua cara, tá? Então, aqui vocês têm o conteúdo sobre a Moraine, que direto vocês podem acessar o próprio conteúdo do Lan, né? Porque a gente veicula, né, algumas páginas, então a dele a mesma coisa, né? No final a gente até coloca se a gente tem algum conteúdo, então um pouco mais completo a gente coloca aqui para vocês, né? Então tem alguns personagens, né? Como por exemplo, vou mostrar para vocês que tem algo bem breve mesmo, né? Vou mostrar do Randy, por exemplo. Vocês vão ver que é algo bem breve mesmo, tá? Aqui só fala sobre quem ele é, onde ele nasceu, quem é o pai dele, fala uma mini biozinha, então, antes da jornada principal. E aí a gente, com o tempo, vai, então, começar a rechear e colocar, né, o que aconteceu com ele em O Olho do Mundo, né, / primeira temporada de A Roda do Tempo, o que aconteceu com ele nos próximos livros, sempre, então, destacando, né, da onde que vem esse conteúdo para tentar alertar vocês, então, para não pegarem spoiler, tá? E aí depois a gente tem a parte da história, mas eu vou mostrar para vocês em outro momento essa parte da história, mais ali um lugar que tá mais recheado para vocês do site, tá? E uma das partes principais, que eu acho que é o que tá mais legal no site, que é a Roda do Tempo de Aze. Aqui a gente fez um glossário com os principais termos e aspectos, então, de A Roda do Tempo. Dá pra se perder um monte aqui, tá? Então, a gente tem A, B, C, D, tem assim de A a Z realmente. E eu vou mostrar um exemplo pra vocês, como que dá pra vocês se perderem, né? Se você entra aqui na parte da Aes Sedai, você tem, então, a definição, né? Que é como se fosse, então,
um dicionáriozinho, né? E aqui embaixo a gente também colocou algumas sugestões, né? Descobrir o que é mais Sedai, né? Quem sabe você não quer descobrir o que são as 7 Ajas, né? Quais são os talentos, sobre o trono de Ermilin, sobre a Torre Branca, sobre os Guardiões. A gente coloca sugestão também de conteúdo para vocês, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nas 7 Ajas, né? Aqui vocês descobrem, então, quais são as 7 ajas e também a definição de cada uma, né? O propósito de cada uma, né? Porque como são 7, né? Não são 3, não são 4, são 7, ainda tá muito tímido esse conceito, né? Para quem tá começando, tanto para quem tá começando a história agora, nos livros ou na série, até para outras pessoas ainda é meio tímido, né? Eu sempre me confundo com a Aja Branca e a Aja Cinza. E aqui, então, tá esse conteúdo também para vocês, né? Tem teorias e entre outras coisas, né? E se você tá curtindo esse universo, eu tenho certeza que você vai adorar se perder, então, no site, tá? Mas não acabou. Voltando aqui, então, para a parte inicial do portal, né? Aqui nessa parte, então, a gente tem mais um atalho para os personagens e também para a parte de a Roda do Tempo de AZ, né? Que é essa parte da wiki que eu mostrei para vocês. E tem a parte da história, né? Eu vou mostrar aqui como é que funciona, né? Na parte de história, então, é o grosso desse universo, né? É onde vocês ficam sabendo, então, de tudo o que aconteceu, né? E tudo que a gente tiver de conhecimento, a gente vai compartilhar para vocês. Tanto como a gente fez no podcast, quanto a gente vem fazendo, postando um vídeo por semana, pelo menos, então, expandindo esse universo e também expandindo o conhecimento que a gente tem. Eu voltei, então, lá no comecinho para mostrar tudo para vocês. A gente tá tentando postar, então, a história por ordem cronológica. Claro que não vai dar para fazer isso sempre, né? Porque em algum momento a gente vai voltar e vai explorar alguma coisa, né? Tanto que a gente está tentando separar em algumas categorias, né? Como Era das Lendas, Primeira Era, Segunda Era, Terceira Era, que é a era que se passa a história. Isso vocês conseguem acessar melhor lá no menu. Então a gente analisou, examinou um pouco da Era das Lendas. Depois a gente falou sobre a Guerra da Sombra, né? O que aconteceu, por que essa utopia ela teve fim, né? Depois a gente contou, então, o que aconteceu, né? O que causou a ruptura do mundo. A gente contou também sobre o Pacto das 10 Nações, né? Que é isso depois da ruptura, quando o universo ele estava, então, se estruturando novamente. E aí a gente falou sobre a Guerra dos Trollocs, a gente falou sobre a história de Manetheren, né? Que tanta gente aí ficou curioso sobre Manetheren, que é a terra ali dos ancestrais dos nossos personagens principais. A gente contou sobre a corrupção de Aridol, que é a famigerada Shadar Logoth, né? Que também causou aí a maior curiosidade em vocês. Depois a gente falou sobre o Império de Arthur, Asa de Gavião. Falou sobre a história do Zaiel, que vocês também têm bastante curiosidade. A gente contou sobre a Guerra do Zaiel. A gente contou sobre a conquista de Lutair Paindrag, que é algo também muito, muito importante para a história, sobre os Shanchen. Então, gente, porque muita gente, né, perguntou sobre quem são essas pessoas. Então, sobre a história, é isso, né? É algo que a gente vai, então, compartilhando com vocês, tanto nessa parte da história, né, quanto aqui nos últimos posts, vocês conseguem, então, acessar todos os artigos, né, que não necessariamente tem a ver com a história. Aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo que a gente teve uma postagem sobre o sistema de magia de Roda do Tempo, mas como a gente quis rechear ali, fazer alguns artigos sobre a história do universo, é o que mais tem por enquanto, né? E por fim, então, aqui no final, a gente tem um pouquinho sobre a nossa equipe. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre nós e nos acompanhar, aqui vocês podem, então, ter acesso a outras redes nossas, né? E enfim, né? Aqui tá tudo também para vocês acompanharem a gente. Essa é a apresentação oficial. Espero que vocês se empolguem tanto quanto a gente, tá? Para trazer, então, para rechear esse site, para trazer informações, para a gente se unir, então, nesse portal. E, claro, o mais importante, deixem o feedback de vocês, tá? Tanto no próprio site, quanto aqui no vídeo, sabe? Se vocês quiserem visitar, contarem o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que dá para melhorar, sabe? Eu tenho certeza que cada comentáriozinho, lógico, comentário com respeito, né? A gente vai
tirar uma motivação disso, porque a gente vai ver que vocês estão empolgados e que vocês estão abraçando a ideia. E deixem aqui também o que vocês gostaram só da ideia, né? No geral, não precisa ser só um feedback sobre o site, mas contem também o que vocês acharam aí sobre a ideia, e se vocês tiverem também algumas ideias, né? Fiquem à vontade, gente. É realmente um espaço aí pra gente poder compartilhar informações e mais desse universo que a gente gosta tanto, sabe? É mais um espaço pra gente continuar ainda mais unido. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça então de se inscrever, porque sim, vem mais novidades por aí. Ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele pros amigos. Compartilha para todo mundo. Até o próximo!